Hoje é dia apenas dos fortes estarem por aqui. Luciene, bom dia. Bruno, bom dia. Jéssica, bom dia. Hoje é só para quem não é normal. Hoje é só para quem não é normal. Segunda a sexta-feira, 6h30, tá de boa. Sábado, 6h30, só para quem não é normal. Só para quem não quer ser normal. Bom dia, Aline. Maravilha, pessoal. Hoje só para os fortes. Só os fortes. Maravilha, pessoal. Beleza, gente. Vamos começar a nossa live de hoje? Ângel Coelho entrou por aí, Márcio Psicanálise, Gisele entrou por aí também. Maravilha. Vamos começar a nossa live então. Andréia tá aí. Bom dia, Andréia. Pessoal, olha só. Nós vamos falar hoje sobre valor. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Dá para medir? Dá para estimar o seu valor ou não dá? Responde aí para mim. O seu valor é estimável ou inestimável? Ele é negociável ou inegociável? Bom dia, Edna. Bom dia, pastora Tatiane tá aí. Márcio, Valéria, César. Responde para mim, o seu valor é negociável ou inegociável? O seu valor é estimável, dá para medir, tem um preço ou não tem? Vamos conversar sobre isso? Pessoal, vamos lá. Primeiro vamos falar de como é que funciona o mercado. Como é que funciona o mercado? Acho que todo mundo sabe intuitivamente isso, mas é sempre bom a gente colocar isso de forma bem explícita, colocar as cartas na mesa. Olha só, como é que funciona o mercado? No mercado se negociam mercadorias, né? Mercadorias. E o que vai determinar o valor de uma mercadoria? Ou seja, de um objeto que é negociado no mercado. O que vai determinar esse valor? Tem umas correntes econômicas aí ultrapassadas, né? Lá do século XIX, que diziam assim, o valor de um determinado objeto, o valor dessa caixinha de fone Bluetooth, que inclusive está quebrada. O valor dessa caixinha é determinado pela quantidade de trabalho que foi necessária para produzir essa caixinha. Totalmente errado. Totalmente errado. As correntes mais modernas da economia evidenciaram algo que é óbvio, né? Não é a quantidade de trabalho que determina o valor dessa caixinha. O que vai determinar o valor dessa caixinha são duas palavrinhas chamadas oferta e demanda. Oferta e demanda. Se houver muitas caixinhas dessas disponíveis no mercado, muitas caixinhas, e a demanda por essas caixinhas for baixa, o valor dessa caixinha vai diminuir. Porque tem pouca gente querendo comprar, mas tem muita gente querendo vender ou há muitos objetos como esse à venda. Então, consequentemente, o valor vai cair. Basta você pensar numa situação simples, né, de um comerciante que vende comida, né? Ele está vendendo a comida, um marmitex, a R$10. E aí pouca gente procura. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o preço. Automaticamente, ele vai baixar para R$8. E aí, se vier mais gente, ele vai vender aquilo. Se não vier, ele vai baixar um pouco mais. É assim que funciona a chamada lei da oferta e da procura. Por outro lado, se eu tenho poucas caixinhas dessa no mercado, e eu tenho muita gente querendo comprar, o valor dessa caixinha vai aumentar, né? Naturalmente aumentar. Então, veja só, eu estava explicando ontem para o pessoal lá do Telegram. Por que o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, qualquer jogador de futebol famoso, por que esses caras ganham muito dinheiro? Aí você fala assim, mas é um absurdo o Neymar ganhar tanto dinheiro, o Cristiano Ronaldo ganhar tanto dinheiro, e eu que sou esse professor tão maravilhoso, que me empenho tanto, eu ganho pouco, eu ganho um salário de miséria. Eu vou te explicar como é que funciona o negócio. Olha só. Quantos Cristiano Ronaldo, quantos Neymar existem no mundo? Responde para mim, quantos? Um só, né? Um só.
Só tem um Cristiano Ronaldo, só tem um Neymar. E a gente pode pensar assim, mas tem outros jogadores que jogam também tão bem quanto ele. Sim, mas são poucos. São poucos. Então todo time do mundo, qualquer equipe do mundo, gostaria de ter o Cristiano Ronaldo no seu time. Gostaria de ter o Cristiano Ronaldo jogando no seu time. Consequentemente, eu tenho uma oferta mínima, só um objeto. Quer dizer, eu só tenho um jogador com aquelas habilidades do Cristiano Ronaldo. E por outro lado, eu tenho uma demanda imensa. Todo mundo gostaria de ter o Cristiano Ronaldo no seu time. Resultado, o valor do Cristiano Ronaldo vai lá em cima. Não o valor dele como pessoa, preste bastante atenção porque isso vai ser importante daqui a pouco. Não o valor do Cristiano Ronaldo como pessoa. O que vale ali, o que está sendo pago, gente, para ele, são as habilidades. As habilidades daquele jogador e a imagem dele. Porque a imagem do Cristiano Ronaldo faz com que muitas pessoas prestem atenção em determinados produtos e comprem mais determinados produtos. Então ele ganha muito dinheiro também, não só como jogador de futebol, mas como garoto propaganda. Mas por que o professor Lucas não ganha também? Olha, uma razão muito simples. Eu posso ser um excelente professor, mas como o Lucas, existem milhões de outros professores melhores, do mesmo nível, existem milhões. Então, se porventura eu fosse um professor tão espetacular, que todas as universidades do mundo me quisessem, lá dando aula, olha, pode ter certeza absoluta que o meu salário seria de milhões. Porque eu poderia escolher. Eu ia falar, hoje Harvard está um pouco caído, né? Eu acho que eu vou para Stanford. A USP, que é isso? Eu vou lá para Oxford. Eu poderia fazer isso. Mas é óbvio que não é assim. É óbvio que a oferta de professores é gigantesca. É gigantesca. Não se compara à oferta de jogadores de futebol de alto nível. Você está entendendo? Então, nunca, a não ser que um professor seja tão foda quanto o Cristiano Ronaldo, a ponto de todas as universidades do mundo quiserem ele no seu time, na sua equipe, aí ele vai ganhar o mesmo que o Cristiano Ronaldo. Do contrário, não vai. Então não fica com essa coisa, mas que absurdo, como o mundo é injusto. Não é injustiça, é a lei da oferta e da procura. Mas por que eu estou contando essa história aqui para você? Vamos lá, vou entrar no tema diretamente, aqui isso é só um preâmbulo. Por que eu estou contando essa história? Porque a mercadoria e as habilidades de um profissional também são mercadoria, também podem ser consideradas mercadorias, assim como a imagem do profissional numa propaganda pode ser considerada uma mercadoria também. As mercadorias não têm valor intrínseco. As mercadorias não têm valor intrínseco. O valor das mercadorias é determinado pelo mercado. Flutua, varia de acordo com o mercado. Você pode ver, isso fica muito mais explícito quando você pega, por exemplo, o mercado de ações. Então, se você abrir, por exemplo, se você colocar aí hoje não dá, né, porque o mercado está fechado. A Bolsa de Valores está fechada. Mas na segunda-feira, se você colocar lá, sei lá, ações do Itaú, vai aparecer lá no Google para você as ações do Itaú e vai aparecer a cotação em tempo real. Você vai perceber que ela varia. Então pode ser que no inicinho do mercado, ali 9 horas da manhã, 9h30 mais ou menos, uma ação do Itaú está valendo R$10. E aí pode ser que lá no final do dia ela passe a valer R$10,50. O que determina essa variação? A quantidade de pessoas que estão dispostas a vender aquela ação e a quantidade de pessoas que estão dispostas a comprar. Se tiver poucas ações à venda e muita gente querendo comprar, o valor vai subir. Se tiver muitas ações à venda e pouca gente querendo comprar, o valor da ação vai diminuir. É assim que funciona no mercado. Só que você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, você não é uma mercadoria. Você não é uma mercadoria para ter o seu valor relativo a outras pessoas. O valor dessa caixinha aqui, ele é relativo à quantidade de pessoas interessadas em comprar essa caixinha.
Mas o seu valor não. O seu valor, ele é intrínseco. Ele é inestimável. E ele é inegociável. Ô Lucas, eu sei disso. Mas talvez você saiba conscientemente, racionalmente, mas na prática você não se trata desse jeito. Você se trata como uma mercadoria. Então, se aquele fulaninho que você gosta, aquele contatinho que você tem, que você está se apaixonando por ele, se ele corresponde ao seu desejo, se ele corresponde à sua paixão, aí você se sente uma pessoa de valor. Se esse contatinho, se esse fulaninho de repente para de responder suas mensagens, dá um sumiço, você acha que você é uma pessoa que não tem valor, você se acha uma pessoa pouco valiosa. Então você está vendo? Você pode até saber conscientemente isso que eu estou falando aqui, mas na prática talvez você se trate como uma mercadoria. Gente, se o seu valor varia, você já está no plano da mercadoria. Se o seu valor varia conforme os interesses e expectativas alheias, você já está no plano da mercadoria e não sabe. Se você, por exemplo, termina um relacionamento e passa a se sentir uma pessoa menos valiosa, passa a olhar para você com um olhar mais negativo, de autodesprezo, você está no plano da mercadoria. E pior, se você já naturalmente se considera uma pessoa de pouco valor, o que vai acontecer com você? O que acontece quando eu tenho, por exemplo, essa caixinha aqui que não tem muito valor? Não tem muito, eu nem lembro quanto que eu paguei nesses fones Bluetooth aqui. Mas foi barato. Por que é barato? Porque a oferta disso daqui é muito grande. E a demanda também é muito grande. Então o valor fica baixo. Não é um Cristiano Ronaldo. Não é um Cristiano Ronaldo. Isso aqui, esse negocinho aqui, não é um iPhone. Tem muita gente querendo comprar, não tem uma oferta tão gigantesca assim. Você está entendendo? Então, o valor disso aqui vai diminuir porque tem muita oferta, tem muita procura, o valor diminui. E pode ser que você, que se considera uma pessoa de baixo valor, que não se valoriza, você vai se colocar no mercado com uma cotação baixa. Então você vai aceitar qualquer coisa. Você vai aceitar qualquer coisa. Talvez você esteja aí vivendo um relacionamento de merda, um relacionamento horrível, um relacionamento que só te faz sofrer. Por quê? Porque você, na prática, concretamente, se considera uma pessoa de baixo valor, então você está aceitando qualquer coisa. Você virou xepa. Já ouviu falar na xepa? Xepa é quando está no final da feira livre, né? Aí sobrou ali na banquinha do cara que vende frutas, sobraram aquelas frutas ali que não foram vendidas. O que ele faz? Ele diminui o preço. É até uma dica, se você quiser economizar, você vai na feira quando estiver no final. Que você vai pegar as coisas ali que não foram pegas, que não foram compradas, e essas coisas vão estar num preço menor. Porque o cara quer vender de qualquer jeito, ele não quer levar aquele negócio para casa. Será que você não está se tratando assim também? Se considerando xepa? Então, eu valho tão pouco que eu aceito qualquer coisa. Eu aceito ficar num emprego de merda, eu aceito um relacionamento de merda, eu aceito que as pessoas me tratem como uma merda, porque eu atribuo pouco valor a mim mesmo. E você está errado, você está errada se você faz isso. Você está errado, está errado. Você está com um iPhone na sua mão e está vendendo esse iPhone como como um Nokia 3320. Lembra do Nokia 3320? Inquebrantável? Inquebrável, melhor dizendo. Lembra dele? Você tem um iPhone na mão e aí, em vez de entender que o iPhone custa caro, você vai lá e quer vender esse iPhone por um preço de um Nokia 3320. É assim que você pode estar se tratando. Porque você que está me ouvindo aqui, independentemente do que você faça,
Independentemente dos seus talentos, independentemente das suas características, você tem um valor inestimável. O seu valor, quando eu falo inestimável, não é uma palavra vazia que eu estou usando aqui não, gente. Quando eu falo inestimável, eu estou querendo dizer que você tem um valor que não é estimável, que não dá para dizer quanto é. O seu valor é intrínseco, ou seja, ele não depende do olhar do outro, ele não depende do interesse do outro. E ele é inestimável. Todos vocês que estão me ouvindo aqui, todos nós somos assim. Então, se você aceita uma situação inaceitável, você está errada. Você está errado. Você está vivendo de forma errada. Você não está reconhecendo um fato óbvio. Você está pegando um iPhone e vendendo pelo preço de um Nokia 3320. Agora, como é que acontece isso? Como é que acontece isso? Como é que alguém passa a não perceber o valor que tem no iPhone e vende esse iPhone pelo valor de um Nokia 3320? Como é que isso acontece? Isso não acontece por acaso. É claro que se você me acompanha, você sabe que eu sou psicanalista, você já sabe que a resposta está lá na infância. Exatamente. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Como é que alguém passa a não perceber o próprio valor? Como é que alguém não reconhece que tem um valor inestimável e inegociável? Ele aprende isso na infância. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Você que tem filhos aí, saiba que você assumiu para si uma tarefa difícil. Você assumiu para si uma missão muito complicada. E para você que não tem filho, pense muito bem antes de ter um filho. Não vai ter filho só para agradar a sociedade, só para cumprir o protocolo social. Saiba que você tem que cuidar de uma pessoa não só fisicamente, mas sobretudo psicologicamente. Então preste bastante atenção. Porque uma das tarefas mais importantes dos pais é convencer os seus filhos de que eles possuem um valor inestimável e inegociável. Convencer. Isso por quê? Porque a criança vai tender a se tratar como mercadoria. Isso mesmo. A criança, gente, todo mundo aqui foi criança, todo mundo sabe. A criança, ela fica o tempo todo se perguntando o que ela precisa fazer ou como ela precisa ser para ser amada pelos seus pais. Ela fica se perguntando sobre aquilo que Jacques Lacan, psicanalista francês, chamou de o desejo do outro. O que será que eu preciso fazer para ser um objeto que satisfaça o desejo dos meus pais? Essa é a pergunta que está na cabeça de toda criança. E o que os pais precisam fazer? Os pais precisam dar uma resposta única e definitiva para essa questão. Os pais precisam conseguir mostrar para a criança que o amor deles por ela é incondicional. É incondicional. Ou seja, que independentemente do que ela fizer, ela vai ter que lidar com as consequências. Ela pode ser punida, pode ser castigada, pode ficar sem jogar videogame, pode ficar sem assistir televisão, pode ficar sem assistir o YouTube. Isso pode acontecer, mas o amor deles por ela jamais vai desaparecer. Eles precisam convencer a criança disso. E se eles conseguirem atingir o sucesso nessa tarefa, o que vai acontecer com essa criança? A criança vai internalizar esse olhar amoroso dos pais, esse olhar dos pais que assegura, essa palavra é importante, assegura o amor incondicional. A criança vai internalizar isso
E jamais, jamais ela vai aceitar que alguém a trate como um Nokia 3320. Porque ela vai ter dentro de si, esse olhar que diz para ela: você é importante, você é especial, você tem um valor inestimável, você tem um valor que não dá para negociar. E é por isso que eu te amo incondicionalmente. A criança vai internalizar esse olhar. E isso, gente, dá uma segurança no caboclo. Dá uma segurança no caboclo que ele intimida qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É uma segurança de que, olha, eu não dependo da sua opinião sobre mim, eu não dependo do seu olhar sobre mim, eu não dependo do seu like, eu não dependo do seu comentário, eu não dependo do que você venha a dizer sobre mim, eu não dependo do seu amor, eu não dependo de você, porque eu sei que eu sou uma pessoa de valor inegociável e inestimável. Eu fui convencida disso lá na infância. E esse negócio permanece. Permanece. Agora, se isso não aconteceu, e infelizmente, frequentemente isso não acontece, porque os pais são muito bem educados no pré-natal para cuidar fisicamente dos filhos, mas emocionalmente não. Parte disso é culpa da psicologia. Parte disso é culpa da psicologia que fica em meio às suas teorias e não ajuda as pessoas verdadeiramente. A psicologia tem uma dívida com a sociedade. A psicologia fica encastelada muitas vezes nas universidades, no meio acadêmico, e não contribui efetivamente para transformações sociais que precisam ser feitas. Então, infelizmente, isso acontece demais. Então, muitas pessoas crescem com dúvidas sobre o seu valor. Então, se eu tenho dúvidas sobre o meu valor, o que você faz, né? Ah, eu quero vender esses óculos aqui. Eu quero vender esses óculos, estão usados. Eu vou colocar lá na OLX para vender. Eu vou colocar na OLX, aí eu vou estimar um preço. Eu não sei o preço desses óculos aqui. Eu vou colocar lá, sei lá, vou colocar R$100 esses óculos. E aí eu vou ver. Se ninguém comprar, se não aparecer nenhum interessado, eu vou falar: opa, tá caro. Eu tenho que diminuir o preço. Ou seja, eu não sei o preço desses óculos. Eu não sei. Eu vou ficar testando. Então, se eu não sei o meu valor, presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso, coloca isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Se você não sabe o seu valor, você vai se vender por qualquer preço. Você vai se vender por qualquer preço. Qualquer oferta que fizer, você está aceitando. Você é um iPhone e está se vendendo pelo preço de um Nokia 3320. Isso é um absurdo. Pô, pelo amor de Deus, entende isso. Entende isso. Se esse relacionamento que você tá uma porcaria, você tá sendo tratado igual lixo, sai desse negócio, você não merece isso, pelo amor de Deus. Se você tá num emprego que te trata igual lixo, sai desse negócio. Você não é escravo. Sai daí. Se essa amizade só te faz mal, você tem um valor inestimável, inegociável, sai desse lugar. Sai desse lugar. Você não precisa disso. Seu valor é muito maior do que isso, ele é inestimável. Ô Lucas, mas e se eu não tive isso na infância? Eu não internalizei isso na infância. O que vai acontecer comigo? Tá danado pro resto da minha vida? Não tem jeito mais pra mim? Tem. Isso que eu tô fazendo aqui com você, te dando esse chacoalhão, assim, a vontade de pegar o celular e chacoalhar você, assim. Esse chacoalhão é uma tentativa que eu tô tendo aqui, singela, modesta, de te ajudar a sair, a mudar, a se convencer. Só que talvez isso aqui não seja o suficiente. Você vai ter que dizer isso para si mesmo. Às vezes eu falo para os meus pacientes, tem coisa que a gente tem que ficar dizendo para a gente mesmo o tempo todo, até se convencer. Até se convencer. Não tem aquela história de que uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando uma verdade? Ué, se a mentira repetida muitas vezes acaba se tornando uma verdade,
como dizia lá o propagandista do Hitler, quanto mais uma verdade. Porque o fato de que você tem um valor inestimável e inegociável não é mentira, é verdade. Só que você ainda não está convencido disso. Então se convença, se convença. Eu possuo um valor inestimável e inegociável, então se estão me tratando feito lixo, vai embora, foda-se você, eu não quero. Porque você não está reconhecendo o meu valor inestimável e inegociável. Eu não aceito ser tratado dessa forma. Tá entendendo? Então você vai precisar fazer um processo de autoconvencimento. Se você achar que não dá conta sozinho, procure uma ajuda. Já falei aqui, gente, vamos investir na nossa saúde mental. Para de ficar gastando com porcaria. Invista na sua saúde mental. Invista, resolva esse problema e segue a sua vida. O terapeuta poderá te ajudar. Mas você precisa tratar esse negócio. O processo começa pela tentativa consciente de autoconvencimento. Eu sou uma pessoa de valor. Eu sou uma pessoa de valor inestimável e inegociável. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Dinalca tá aí, Milena, Deise, Ieda, Denise, Viviane, Camila tá aí, seja bem-vinda, Camila. Valentim Viana, Marineide. A questão é como mudar esse sentimento que alguns têm, que não adianta alguém dizer que ele ou ela tem valor. É isso aí, Marineide, foi exatamente o que eu acabei de falar. É um processo de autoconvencimento, né? Autoconvencimento. Se você achar que não dá conta sozinho, procura ajuda, gente, pelo amor de Deus. Não deixe isso continuar, não. Luciene Fonseca. Por isso, ainda não me sinto preparada para pôr um ser no mundo. A infância é uma fase muito importante. Exatamente. As pessoas deveriam pensar muito, muito, muito antes de terem filhos. Deveriam pensar bastante. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não. Márcio Marques está aí, Emily está aí, o Rafa está aí também. Seja bem-vindo, Rafa. Ricardo Mendes está aí também. Emily, e quando a faculdade faz mal a gente? Pois é, Emily. Se você tiver possibilidade de sair, se você acha que a faculdade tá te atrapalhando a ponto de você se sentir um lixo, a ponto de não haver o reconhecimento do seu valor, se você achar necessário, saia. Saia. A gente tem muito medo de fazer as coisas, gente. Saia. Agora, pode ser também que você consiga resistir a isso. Resistir, porque uma pessoa que sabe do seu valor inestimável e inegociável, ela pode estar em ambientes em que pessoas tentarão tratá-la como o Nokia 3320. Tentarão tratá-la como xepa. Só que ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar. E você pode muito bem estar na faculdade, estar num ambiente coletivo como esse, invulnerável, imune a essas tentativas. Você se considera tão importante, tão valiosa, que as tentativas das pessoas, de professores, de colegas, de tratarem você como xepa, não vão funcionar. Não vão funcionar. Então eu acho que a melhor alternativa não é sair da faculdade, é se convencer. Se você não está convencida, se convencer do seu valor inestimável e inegociável. Isso vai te dar um poder tão grande, tão grande. O negócio é poderoso mesmo. O negócio é poderoso mesmo. Você já experimentou lidar com uma pessoa assim? Uma pessoa que ela sabe que o valor dela é inegociável e inestimável, você não aguenta com ela. Você não aguenta com ela. Ela vai até o final, ela não tem medo da morte. Ela sabe que o valor dela é inegociável e inestimável. Ieda, como modificar essa internalização existente? É isso que eu estou falando, Ieda, do autoconvencimento. Quando a gente é criança, as coisas são muito mais fáceis, né, gente? Por isso que eu estou falando aqui do cuidado que a gente deve ter antes de colocar uma pessoa no mundo. Porque na hora que você coloca uma pessoa no mundo, a mente dessa pessoa está totalmente aberta. O que você colocar ali, frutifica. Que toda semente, boa e ruim, que você jogar ali dentro, frutifica. Depois que a gente cresce, fica adulto, é difícil.
É mais difícil. Essa live aqui, por exemplo, talvez não seja suficiente para você. Eu estou jogando um monte de semente na sua cabeça. Preste atenção, você tem valor, o seu valor é inestimável, o seu valor é inegociável. Eu estou jogando essa semente aqui. Mas eu não tenho certeza se ela vai frutificar, porque já tem tanta erva daninha aí dentro de você, já tem tanta erva daninha, que eu não sei se esse negócio vai frutificar, não. Você vai ter que adubar. Vai ter que adubar, cuidar, com muito cuidado, para que isso frutifique. Convencer e enfrentar o inconsciente. Exatamente, Luciene. Que bom, Emily, que bom. O inconsciente vai se convencer? A Marinês está perguntando. Pode se convencer sim, viu? Pode se convencer sim. Deise Magalhães. Lucas, foi André Martins que me deu a dica das lives. Está me ajudando muito, obrigado. Oh, que bacana, que ótimo. O André foi meu orientador no mestrado. Amigo querido, muito querido. Gente boníssima, boníssima. Pessoal aí da Pitágoras, meus alunos da Pitágoras, saibam que nosso querido André Martins, filósofo e psicanalista, estará na nossa semana acadêmica, que acontecerá em breve. Rafa, impressionado com a tua energia até no sábado de madrugada. Eu acordei 5 horas da manhã. Nos últimos dias aí eu tenho acordado 5 horas da manhã para conseguir ler, bater a minha meta de leitura diária. Eu estava ali deitado lendo e o sono estava batendo. Mas foi só chegar aqui que o bicho pega e a gente vai. No âmbito profissional, o valor também é inegociável? Sim, Márcio. O valor como pessoa. O valor como pessoa. Boa pergunta essa do Márcio aqui, gente. O valor como pessoa, tá? Não o valor das suas habilidades. Se você é uma pessoa ruim de serviço, entenda. Ser ruim de serviço não significa que você é uma pessoa ruim. Entenda essa diferença. Mas você pode ser uma pessoa ruim de serviço. Ué, me bota, por exemplo, sei lá, para vender coisas. Me coloca para vender coisas aí, ser vendedor. Vou ser o pior vendedor do mundo, porque eu não tenho essa habilidade. Eu tenho a habilidade de atender pessoas, eu tenho a habilidade de dar aula, eu tenho a habilidade de falar, de me comunicar, eu tenho a habilidade de escrever, mas eu não tenho a habilidade de vender. Então, se você é ruim de serviço, o valor do seu serviço cai, com certeza. Se você é bom de serviço, o valor do seu serviço tende a aumentar. Mas saiba também que mesmo que você seja muito bom de serviço, que as suas habilidades sejam muito bem treinadas, se tiver muita concorrência, o seu valor também não vai poder ser elevado. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo e o Neymar só podem ter os salários que eles têm porque eles não têm muita concorrência. Qual que é a concorrência com o Cristiano Ronaldo? O próprio Neymar, o Messi e pouquíssimos outros jogadores. A concorrência é muito pequena, né? Então ele pode colocar o preço que ele quiser. Essa internalização do não ter valor leva a aceitar relações abusivas na fase adulta? Sim, Glenda, com certeza. Com certeza. Porque a pergunta que a gente tem que fazer é assim: por que que eu vou colocar a mulher aqui porque é o caso mais típico, né? Quais são os fatores que levam uma mulher a aceitar que um homem bata nela numa relação amorosa? Ora, a gente pode elencar aqui vários fatores, mas um deles essa mulher, ela não tem consciência do próprio valor. Porque se ela tivesse consciência do próprio valor, ela não aceitaria, ela colocaria um limite e imediatamente sairia daí. Como assim? Como assim você vai quebrar o meu iPhone? Como assim você vai quebrar o iPhone? O troço é valioso. Então se você está batendo em mim, você está batendo numa coisa cujo valor não dá nem para medir. Então se você está batendo em mim, é inaceitável. Então com certeza. Essas lives já são uma terapia, uma consulta. Que benção, agradeço esse trabalho conosco. Valeu, Viviane. Esse é o objetivo mesmo. Conseguir ajudar o maior número possível de pessoas aí. É uma pena que só tem 34 anormais aqui presentes, né, que acordaram nesse sábado tão cedo. Mas vai ficar gravado aí, o pessoal assiste depois de novo. Valeu, Dinalca. Maria Geralda Libertador. De nada, Emily. Maravilha, Dinalca. Ângelo Coelho. Adorando esse novo hábito de acordar cedo, ainda por cima motivado com suas palavras. Ótimo, Ângelo. Ótimo. Vamos acordar cedo, gente. Vamos aproveitar o dia.
Dia começa cedo e quanto mais cedo você acorda, claro, não vai fazer loucura aí de acordar 3, 4 horas da manhã também, né? Mas quanto mais cedo você acorda, mais você tem tempo para fazer as coisas que são importantes para você. De repente você acorda tarde, como eu falei lá na primeira live, né? Você acorda tarde, aí já tem um monte de demanda, já tem gente conversando com você, e aí você perde uma oportunidade de fazer esse processo de crescimento, de desenvolvimento. Gilmara, fui sua aluna no Pitágoras. Bacana, Gilmara. Tanta gente que passa. Estou lá na Pitágoras já tem 8 anos, fez agora em agosto 8 anos. Tantos alunos que já passaram. Beth Santos. Olhar a criança com olhar amoroso é uma atitude em conjunto, pai e mãe, para que essa mãe não venha exceder nesse excesso do olhar de amor. Exatamente. Quer dizer, esse olhar amoroso, Beth Santos, esse olhar amoroso, ele não é um olhar conivente com erros. Não é um olhar conivente com erros. Então, assim, se a criança errar, ela tem que ter a consequência do erro dela. Isso não significa que você deixou de amá-la. E essa capacidade de repreender a criança, de punir a criança e ao mesmo tempo assegurar que aquilo é um ato de amor, assegurar que o amor não desaparece por conta daquilo, é uma arte. É uma arte que os melhores pais possuem. E a gente precisa, gente, educar os pais em relação a isso. A psicologia precisa fazer esse trabalho. Eu entendi isso há pouco tempo, mas se os coaches estão fazendo tanto sucesso, psicólogos, é porque eles estão saindo do casulo acadêmico. Eles estão pegando aquele conhecimento e estão, de fato, contribuindo na vida das pessoas. Eles não querem ficar fazendo teoria, discutindo o sexo dos anjos. Tá entendendo? É isso que a psicologia precisa fazer. Ivan de Moraes está aí. Camila, valeu, Camila. No divã com o Lucas Nave todas as manhãs, maravilhoso, obrigado. Valeu, Maria Geralda. Pessoal, é isso, desejo um excelente sábado para vocês. Amanhã é domingo, amanhã a gente vai descansar, né? Mas segunda-feira nós estaremos aqui de novo para continuar crescendo juntos. Se essa live foi importante para você, eu acho que, olha, eu coloco essa daqui entre no top 3 das lives, com certeza. Se foi importante para você, mande essa live para outras pessoas. Vai ficar aqui no feed. Daqui a pouquinho, cerca de 30 segundos, eu fecho aqui, coloco o título, vai ficar no feed. Mande para outras pessoas aí. No YouTube vai estar postada amanhã. Eu vou postar ela amanhã lá no YouTube. Você pode compartilhar também. Fica mais fácil compartilhar pelo WhatsApp. Então, compartilhe, gente. Compartilhe essa mensagem. Acho que muita gente precisa ouvir isso. O seu valor é inestimável e inegociável. Você acha um iPhone caro? Você é muito mais. Você acha uma Mercedes caro? Você é muito mais. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Obrigado para todo mundo que participou aí. Edna, Marineide, Adriana, Ieda, Joyce acabou de entrar aí. A Joyce depois assiste a gravação. Beleza, pessoal. Um grande abraço para vocês e até segunda-feira, 6h30 da manhã. Um abraço.